Nós vamos abrir nossas Bíblias, dando continuidade à nossa série de exposições em Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17. Nós vamos expor o capítulo inteiro, nós vamos ler apenas os versículos iniciais do texto, mas ao longo da exposição vamos ler o capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito? Para nos matar de sede? A nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, santa e bendita, palavra inspirada, palavra perfeita, palavra dada para que os Teus filhos ao longo dos séculos pudessem ler, aprender e ouvir a Tua voz. Por isso, ó Deus, nessa manhã nós queremos submeter nossa mente e coração ao Senhor, submetendo-nos à Tua palavra. Rogamos, ó Pai, fala-nos ao coração, desvia nossos olhos daquilo que for a imperfeição na transmissão dela da nossa parte, e dá-nos do Espírito Santo para nos fazer entendê-la. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Ontem à noite, ou melhor, já era hoje, fazendo a devocional que fazemos regularmente num livro do Dr. Paul Tripp, As Suas Misericórdias se Renovam a Cada Manhã. Ele trouxe uma ilustração muito interessante, eu não resisti de trazê-la para introduzir nossa mensagem aqui nessa manhã. O que ele nos diz, e é uma série de mensagens nesse livro de meditações que ele vem dizendo, o que Jesus não é. E o que Jesus não é que ele não é o nosso agente de viagem, que está organizando o nosso roteiro e o nosso percurso, para que nós tenhamos aqui nessa terra férias esplêndidas e maravilhosas, para que nós não tenhamos nenhum problema no caminho, e aqui nesse mundo nós tenhamos um descanso perfeito. Jesus não é esse agente de viagens. Não é. Aqui nesse mundo nós somos peregrinos, e sim, nós temos um destino final que é depois desse mundo. Que sim, será perfeito, novo céu e nova terra, mas aqui agora nós estamos numa peregrinação, e nessa peregrinação nós estamos sendo moldados pelos problemas, nós estamos sendo moldados pelas dificuldades, nós estamos sendo moldados pelas nossas lutas e batalhas diárias. Por meio delas o Senhor está moldando a nossa vida e o nosso caráter. É isso que a Bíblia ensina. É muito diferente do Evangelho da Prosperidade, que diz: conheça Jesus e seus problemas estão resolvidos a partir de hoje. Nada disso. O problema, e sabe por que o Evangelho, esse chamado Evangelho da Prosperidade, ele é tão popular entre os homens? Porque o nosso coração tem exatamente a tendência de querer essas coisas. Nós achamos, nós pensamos que nós temos o direito a ter aqui o destino final, sem sermos moldados pela mão poderosa de Deus.
E se você tem na sua cabeça essa ideia a respeito de Deus e a respeito do que Cristo está fazendo com nós, ou conosco, parece que hoje eu estou brigado com conosco, né? Do que Deus está fazendo conosco, o que vai acontecer? Nós vamos começar a desconfiar de Deus. Você vai começar a pensar lá no fundo do seu coração que Deus não é bondoso. Afinal de contas, você está aqui no mundo e você está sofrendo. Que Deus é esse que deixa eu sofrer? Você vai começar a desconfiar que Deus não te ama. Afinal de contas, se Ele é todo poderoso, por que aqui nessa vida eu tenho tantas lutas e tantas dificuldades? Você vai começar a desconfiar que Deus, no fundo, Ele não é fiel nada. A gente canta que Ele é fiel, mas Ele não é. Porque ao longo da minha vida, ao longo da minha história, eu tenho luto, eu tenho desapontamentos, eu tenho tristezas, eu tenho angústias. Eu vou começar a olhar para Deus, se esse for o meu conceito de Deus, eu vou começar a olhar e falar assim, Ele não é tudo isso que Ele está dizendo que é, não. Percebe como o conceito errado pode me levar às conclusões erradas. Mas Jesus não é o nosso agente de viagem. Na verdade, nós somos sim peregrinos. E essa viagem de peregrinação que Ele organizou para nós, tem sim um final e um descanso maravilhoso, tem sim um Shabat, tem sim uma terra prometida da parte de Deus, mas que não acontece sem o caminho da santificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 11, falando a respeito dos hebreus no deserto, ele diz assim: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como uma advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Nós estamos chegando perto. Nós estamos temporalmente mais próximos do que os hebreus no deserto e no êxodo estiveram. Mas nós, irmãos, estamos no longo caminho da santificação cristã. Nós sim já fomos salvos pela graça e já passamos o mar. Entretanto, a peregrinação no deserto continua. E é por isso que, no meio dessa peregrinação, o Senhor Deus testa os seus. E nesse capítulo que vamos terminar de ler, Ele vence a batalha. Só que há um detalhe importante, e foi essa mensagem, o conceito com o qual nós terminamos na última exposição. Quem é que passa nos testes? E nós vimos que todos nós somos reprovados. Todos nós absolutamente falhamos e só há um que passa. Teve um que passou pelo deserto e foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, e ele ama o Pai, ele ama a palavra do Pai, e ele consegue passar nos testes que vêm do próprio inimigo, e essa pessoa, e esse que passa no teste é Jesus. Ele é tentado e não cai nas tentações. Ele passa fome e ele não murmura contra Deus. Ele passa fome e ele não reclama do Senhor. Ele é tentado a se apegar às coisas do mundo e ele não se apega. Ele sabe que ele deve adorar somente ao Senhor, seu Deus, e a Ele prestar culto. Então agora, queridos, resta para nós aqueles que já foram salvos, porque pode ser que aqui haja hoje pessoas que ainda precisam passar pelo batismo do mar para serem salvos. Quem sabe hoje é o dia da palavra de Deus chegar a falar no seu coração e te convencer. Eu não vou conseguir te convencer de nada, mas a palavra de Deus, o Espírito Santo convencem. Quem sabe não seja hoje o seu dia de encontrar-se com esse Redentor fantástico e tremendo, que vai passar a moldar o seu caráter no caminho e na peregrinação do deserto, até te levar àquele ponto, sim, final, aquele descanso prometido, aonde não vai ter mais luta, batalha, dor, sofrimento.
mas ele não é aqui na terra. Na última exposição, nós vimos no capítulo 16, 2 testes. Um teste envolvia água, depois o outro teste envolvia comida. O povo chegou em lugares, não tinha água, reclamou com Moisés. O povo chegou em outro lugar, falou assim: nós vamos morrer de fome aqui no deserto, porque a gente já viu que esse povo era um povo extremamente murmurador. E uma das conclusões que nós chegamos no último domingo é que nós não somos diferentes daquele povo no deserto. Nós somos os murmuradores que precisam aprender a vontade de Deus e parar de murmurar. Esse primeiro episódio que nós lemos aqui no capítulo 17, ele é mais um episódio no qual Deus agora faz o terceiro teste. E a primeira coisa que a gente vê quando esse terceiro teste acontece, e nós já lemos essa primeira parte, é que existe um padrão no pecado. O pecado da reclamação e da murmuração, ele reaparece. O texto diz, nos versos que lemos, olha só, toda a congregação partiu do deserto de Sim, interessante, fazendo as paradas segundo o mandamento do Senhor. Como é que eles faziam as paradas? Quando a nuvem ou o pilar paravam, eles paravam. E Deus os leva em todo lugar, parece que as coisas estavam dando bem. Até que Deus leva para esse lugar chamado Refidim. Refidim. Refidim não tinha água. O que o povo faz de novo? Qual que é o padrão do pecado? Murmuração. Moisés, nós queremos água. Moisés responde, de novo vocês vêm discutir comigo. E aí, essa pergunta tão significativa, por que estão tentando o Senhor? A palavra tentar aí significa teste, provar. E a gente sabe que Deus prova e Deus testa o seu povo. A Escritura fala disso várias vezes. E aqui eles param e eles testam a Deus. Há coisas com as quais nós podemos e devemos testar a Deus. No começo do culto aqui, eu costumo falar essas palavras, talvez alguns de vocês até achem estranhos. Eu costumo dizer assim, desafiem a Deus, que Deus lhes fale ao coração. Esse é um teste e uma prova legítima diante de Deus. Ainda mais no culto público. Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, eu quero ouvir tua palavra. Senhor, eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Pode falar isso para Deus. Você tem que falar isso para Deus. Mas eles estavam testando, ou como a nossa tradução diz, tentando a esse Deus bondoso, Jeová, que já tinha sistematicamente provado que Ele ia cuidar do seu povo. Eles vão e tentam a Deus. O que eles estavam testando? Eles estavam colocando em dúvida, em primeiro lugar, a provisão de Deus. Deus já tinha dado água para eles beberem antes e Ele ia dar de novo. Mas Deus dá as coisas no seu tempo. Eles exigem provisão de Deus, quando na verdade Deus já disse que nos vai dar provisão. Quando na verdade nós temos que reconhecer que nós não temos direito à provisão de Deus, que a provisão de Deus é graça, que a provisão de Deus é misericórdia sobre a nossa vida. Segunda coisa, eles duvidaram da proteção de Deus. Olha como o texto termina. Por que é que você nos tirou do Egito? Para a gente morrer de sede? Nós, nossos filhos, nossos rebanhos? Para que toda essa história se a gente vai morrer agora? Duvidaram da proteção bondosa de Deus. E o terceiro padrão do pecado, reclamaram com seus líderes. E é assim que nós temos esse costume, queridos, de reclamar de Deus, de reclamar da providência, de reclamar da proteção, de reclamar da igreja. Como nós reclamamos da igreja? Como a igreja é imperfeita? É verdade, até porque você está nela. A igreja é imperfeita porque eu estou nela. Como a igreja é hipócrita. A igreja é hipócrita porque você está nela. A igreja é hipócrita porque eu estou nela.
Qual que é a nossa luta? A nossa luta é lutar contra a nossa própria hipocrisia. Lutar contra os nossos próprios pecados. Lutar contra as nossas próprias inconsistências. Lutar contra a nossa própria incoerência. Então, o padrão do pecado precisa ser substituído por um padrão de luta pela verdade de Deus. Essa é a primeira coisa que tem no teste, uma demonstração do padrão do pecado. Entretanto, Deus mostra na história do teste que Ele sempre está presente. Ele está presente na rocha. Verso 4. Então Moisés fez o certo. Ele clamou a quem? Ao Senhor. O povo murmurou com Moisés. Moisés clamou ao Senhor Jeová. Ele diz assim: Deus, o que eu faço com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. E o Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você testemunhas, alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. E assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Então, de novo, existe o padrão do pecado, mas existe o padrão pretendido por Deus, e o padrão pretendido por Deus é, em primeiro lugar, que nós clamemos a Ele, e clamemos a Ele em obediência, porque o Senhor vai continuar submetendo o seu povo a provas. E aqui, queridos, existe uma figura muito enigmática, muito enigmática. Olha bem o verso 5, ele diz assim: leva os anciãos, leva o bordão, e lá tem uma rocha. Eu vou estar em cima da rocha, e eu quero que você bata na rocha. Só que quando Moisés bate na rocha, ele bate em quem? Ele bate em Deus. Ele bate em Deus. O que Deus está nos dizendo com esse episódio, querido? Frequentemente a Escritura se refere a Deus como a rocha de Israel. Gênesis 49. A rocha cujas obras são perfeitas, Deuteronômio 32. A rocha que é uma fortaleza e refúgio, Salmo 18. Ele é o rochedo da nossa salvação, Salmo 95, Deuteronômio 32. Pensa, quem é a rocha? O que Deus está apontando aqui, queridos? Ele está apontando aqui que Ele, sim, na pessoa do seu Filho encarnado, vai ser batido até a própria morte, para que o seu povo tenha uma água viva da qual beber. Para que o seu povo não tenha mais que clamar por água. Para que o seu povo não tenha mais sede no Espírito. Lembra da história da mulher samaritana na beira do poço? Tentando pegar água, Jesus fala assim: eu quero um copo também. Estranho falar com uma mulher, um homem judeu. E o que Jesus responde para aquela mulher? O seguinte: minha senhora, eu tenho uma água, que é uma água da qual você bebendo, você nunca mais vai ter sede. Ela fala assim: eu quero essa água. É a água da vida, queridos. Jesus diz isso com todas as palavras: eu sou essa água da vida, porque Ele também é a nossa rocha. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, em 1 Coríntios, já lemos esse texto domingo passado. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo.
Esse é o meu Senhor, que se submete ao bordão e ao cajado, a sofrer para que eu possa ter vida. Que evangelho, que verdade, que amor, queridos. Este é o poder da cruz. O próprio Deus, por mim, morreu. Quanto amor, o que custou, seu sangue me comprou perdão. Quando Deus colocou seu povo à prova e no teste, Ele já estava dizendo para eles: eu vou prover para vocês salvação. E o episódio, queridos, termina com um memorial da vergonha. Esse memorial da vergonha é citado dezenas de vezes na Bíblia. Verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram, provaram a Jeová, dizendo: Deus está no nosso meio? Não. Percebe o que a gente faz? Percebe o que eles fizeram? A gente, no meio das provas, no meio das dificuldades, a gente vira e fala assim: e aí, Deus, o Senhor está aqui mesmo ou não? O Senhor é amor ou não? O Senhor é bondade ou não? O Senhor é providente ou não? Porque eu estou com dor. E o que Deus, na sua bondade, faz, e nas suas provas para conosco faz, é nos ensinar com a sua bondosa mão que nós precisamos nos submeter a Ele. Salmo 95, verso 7 diz assim: Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Sabe qual foi o resultado disso aqui, queridos? 40 anos no deserto. Você fala assim: nossa, que castigo, hein? Não, gente, Deus não estava castigando o povo, não. Deus estava disciplinando o seu povo para moldar o seu caráter. Agora imagina que o povo tinha que cantar o Salmo 95 e repetir o que eles fizeram. É isso que a gente faz aqui todo domingo. A gente lembra do nosso pecado, a gente lembra das nossas mazelas, a gente lembra da cruz de Cristo e a gente lembra: é verdade, Deus está no nosso meio. Lembra disso, querido? Deus não abandona o seu povo, Deus não deixa o seu povo, Deus não deixa você, se você é filho dele. Por que a gente precisa saber isso? E esse é o próximo episódio que vai aparecer no capítulo 17, a partir do verso 8. O texto diz assim: então, agora parece que está tudo bem, Deus não deu água na rocha? Acabou, gente. Chegou, é o nosso balneário, cheio de água, cheio de comida, cheio de maná, cheio de codornizes, vamos deitar na rede, vamos descansar. Só que aí aparece quem? Meu relógio fala de vez em quando. Então vieram os amalequitas e atacaram Israel em Refidim. Lembra que nós estudamos no livro de Gênesis inteirinho, e aqui agora no livro de Êxodo estamos vendo, existe uma serpente e existe a sua semente. Existem aqueles que são os inimigos do povo de Deus. E esses amalequitas, eles não caem do ar de paraquedas, não.
Eles têm uma história. Os amalequitas são descendentes de quem? De Esaú. De Esaú. Esaú foi irmão de quem? Jacó. E Esaú foi o quê? Rejeitado por Deus. Esses amalequitas, está lá em Gênesis capítulo 36, versículo 12, eles vêm então de Esaú, verso 12 diz assim: Tímna era concubina de Elifaz, filho de Esaú, e ela deu à luz a Amaleque. E aparentemente os amalequitas foram um dos primeiros povos, um dos primeiros grupos que, habitando ali na península do Sinai, viviam da seguinte maneira: eles viviam de saquear quem passasse por ali. Esse era o trabalho deles, era o modo de vida. Aparentemente foram os amalequitas que domesticaram os camelos. E eles usavam a sutileza do passo dos camelos para atacar caravanas, especialmente as costas das caravanas, os últimos que estavam mais cansados, que estavam mais afetados pela viagem, e atacavam os povos. E atacaram quem? Atacaram Israel. Não é a última vez. Mais à frente, em Números, a gente vai ver que eles vão atacar de novo o povo de Deus. A vida é assim, queridos. E aqui não é uma alegoria que eu estou fazendo da Bíblia, não. O mundo é cheio de amalequita. É cheio desses descendentes de Esaú. É cheio de gente comandada por um comandante que odeia o que nós fazemos aqui. Você já parou para pensar que Satanás, o descendente e os seus descendentes, descendentes da serpente, lá de Gênesis capítulo 3, que eles odeiam o que a gente faz aqui? A gente chega aqui e fala bem de Deus. Deus é o inimigo da serpente. A gente vem aqui e fala bem das coisas que Deus fez, das coisas que Deus faz. Sem inimizade. Pior, a gente entra no domínio e no território dos amalequitas e traz de lá os eleitos de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. A gente entra nas portas do cativeiro e vai lá e prega o evangelho, fala da verdade de Deus, arranca lá de dentro e traz para fora e diz assim: agora é filho de Deus. E o capeta fica lá emburradão. Me tomaram mais um. Porque Deus faz isso. Eu estou diante de um auditório desses. Eu vejo um desses quando eu me olho no espelho. Alguém que foi tirado das trevas e da morte para servir o Rei eterno e imortal, o grande Senhor, muito digno de louvor. O Senhor que é do bem a fonte. É para isso que eu vivo. É para isso que você, crente, vive e deve viver. Então essa luta, ela não é uma luta que aconteceu por acaso. Foi apenas uma demonstração daquilo que nós passamos na nossa vida cristã. Mas eles esqueceram, talvez nem soubessem, que o Senhor é homem de guerra. Lembra? Êxodo capítulo 15, Moisés não cantou isso? O Senhor é homem de guerra? E ele vai mostrar isso, verso 9. Com isso Moisés ordenou a Josué: escolha alguns homens e vá lutar contra os amalequitas. Amanhã eu estarei no alto do monte e o bordão de Deus estará na minha mão. O mesmo bordão que foi usado no Nilo, o mesmo bordão que foi usado para abrir as águas do mar, o mesmo bordão que feriu a rocha para que saísse a água. O bordão de Deus estará na minha mão. E Josué fez como Moisés lhe havia ordenado e lutou contra os amalequitas.
Porém, Moisés, Arão e Hur subiram para o alto do monte. Josué, Moisés, Arão e Hur. Josué é introduzido aqui, apresentado ao grande público, ele vai se tornar o grande libertador. Hur, um dos ajudantes. E Arão e Moisés nós já conhecemos. Deus diz, olha o que eu vou fazer. E o bordão de Deus não era uma varinha mágica. Não é como nos contos de fada. Ele vai mostrar que ele é homem de guerra. Homem de guerra. Verso 11 diz assim, quando Moisés levantava a mão, lembra, lá no vale está acontecendo a batalha. Os israelitas e os amalequitas. Quando Moisés levantava a mão, o que estava na mão dele? O bordão, o cajado. Israel vencia. Quando, porém, ele baixava a mão, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e a puseram por baixo dele para que Moisés se sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro. Assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol e Josué destruiu os amalequitas ao fio da espada. Queridos, a batalha aconteceu no vale, mas a vitória se deu no topo do monte. No topo do monte, com o bordão de Deus. Lembra uma coisa? Os israelitas não eram soldados. Os israelitas eram o quê? Escravos, fazedores de tijolo no Egito. Não tinham treinamento, não tinham organização, não tinham exército, mas eles tinham o Senhor dos exércitos. A batalha começa. Moisés não tinha a menor condição de comandar a batalha lá embaixo. Velho, homem já cansado. Deus provê mais uma vez. Que história que é essa dele levantar a mão? A gente encontra várias referências na Escritura de que as orações, inclusive algumas ilustrações, eram feitas com mãos levantadas. Era uma forma, uma maneira, uma expressão física de mostrar que nós estávamos nos rendendo diante do Deus Todo-Poderoso. Nas orações que eram de luto, elas eram feitas ajoelhadas com as mãos estendidas. Eu me rendo, eu não posso fazer nada. Moisés levanta a mão com o cajado. E Deus dá a vitória. No começo ele percebeu que quando ele já estava com a mão cansada, ele não conseguia mais ficar com a mão para cima, o braço fraquejava, ele baixava, o povo começava a perder. Josué parece que não era o melhor comandante da história, afinal de contas. A vitória não vinha de Josué, a vitória vinha de Deus, a vitória vinha, na verdade, da mão de Deus. Então eles fizeram esse arranjo, colocaram uma pedra por baixo de Moisés para ele poder sentar, e dois ficaram segurando os braços de Moisés para que ele pudesse ter as mãos levantadas. E é muito claro, para Israel vencer, era necessário que as mãos, ou que a mão com o cajado estivessem levantados. O Senhor é homem de guerra, queridos. Você tem luta, você tem guerra, tem a Amalequita na nossa história, tem a Amalequita na nossa cidade, tem a Amalequita no nosso país, tem a Amalequita no nosso globo. Parece que eles estão ganhando? Parece. Tem hora que eu olho para as circunstâncias ao redor, falo assim, eu desisto.
mas Deus está no controle da batalha. Moisés, na sua postura de oração, como homem de Deus, diante do Senhor, que é um homem de guerra, que é o Senhor dos exércitos, derrota os amalequitas ao fio da espada. A gente sabe que não é uma derrota final, porque eles vão voltar e vão atacar, mas o fato é que eles fugiram. E aí o texto nos traz um memorial da vitória. Lembra lá atrás? Meribá e Massá eram um memorial da vergonha. Aqui agora Deus nos dá um memorial da vitória. Verso 14. Então o Senhor Jeová disse a Moisés: escreve isso para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Gente, se tem um cara que nunca esqueceu dessa guerra, o nome dele é Josué. Mas Deus fala assim, escreve e repete para Josué. Porque ele estava lá envolvido com a batalha lá embaixo, talvez ele não tenha visto o que aconteceu aqui em cima. Pode ser que ele saia daqui dizendo assim, cara, derrotei os amalequitas, eu sou mesmo bom. Fala para Josué, quem ganhou essa guerra? Escreva isso para a memória. Então nós temos na Escritura o memorial da vergonha, que a gente acabou de ler no Salmo 95, e é repetido outras vezes, mas nós temos também o memorial da vitória de Deus, vergonha de um povo rebelde, vitória de um Deus poderoso. Gente, a Bíblia é a grande história da redenção de um povo rebelde. Nós. Quando você achar que você é o herói da história, volta correndo para trás, porque você está perdendo. E Deus faz uma promessa, Ele diz assim, eu vou eliminar a semente da serpente. Assim como Ele vai eliminar os egípcios, que representavam a Satanás, tentando destruir e matar os filhos de Israel, assim como Ele vai destruir os amalequitas, assim como Ele vai destruir todo aquele que se levanta contra o seu santo nome. E Moisés edificou um altar, e lhe deu o nome, Jeová é a minha bandeira. Conhecido na língua hebraica, Jeová Nissi. No capítulo anterior, Jeová Rofé, o Deus que cura. Capítulo 16. No capítulo 17, Jeová Nissi. Ele é o Senhor da guerra. Já viram que nos filmes que a gente vê de guerras mais modernas e contemporâneas, mas dos antigos também, sempre tinha um cavaleiro carregando o quê? A bandeira. A bandeira significava o quê? Significava que aquele rei estava vindo e dominando aquele lugar, aquele território, aquele exército, todas aquelas coisas. E essa é a nossa bandeira. Nossa bandeira é Cristo. A nossa bandeira é o nosso Senhor Jesus. Ele é que nos chama, é em volta dessa bandeira que nós nos reagrupamos, é em volta dessa bandeira que nós somos reinstruídos para a batalha que é do Senhor dos exércitos. E Moisés edificou um altar e lhe deu o nome de O Senhor é a minha bandeira. Lembra do hino que costumávamos cantar e devíamos, quem sabe, cantar mais? Bem alto erguei o seu pendão, sua bandeira, firmes, sempre, até a morte, seguindo o Senhor,
seguindo o nosso Deus. Legal, pastor? Então, agora a guerra acabou. Eu vou até o fim do livro de Êxodo, mostrando para vocês que a guerra não acaba. O verso 16, o último verso diz assim: e disse, porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra os amalequitas. Quando? De geração em geração. É por isso que eu disse que ainda tem o quê? Ainda existem os nossos amalequitas por aí. Nossa tradução aqui, ela não nos ajuda. O texto diz assim, lá na língua original: pelo trono do Senhor. E o Senhor jurou pelo trono do Senhor, que ele fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. É como se aquele cajado fosse o cetro do rei. E uma vez que eu toquei no cetro do rei, eu tenho o direito, porque ele me deu o direito de entrar na presença dele. Há um juramento aqui, queridos. Quem é que faz o juramento? O próprio Deus. Esse é outro padrão muito lindo das Escrituras, igual lá em Gênesis capítulo 15, quando Deus jura por si mesmo. De novo, a gente canta isso, hino 21, meu Deus por si jurou. Famoso, ao Deus de Abrão louvai. Deus jura por ele mesmo, sabe por quê? Porque não tem ninguém mais por quem ele jurar. Ele jura por si mesmo, e ele jurou pelo seu próprio trono, que ele seria o vingador do seu povo. Querido, você tem um vingador. Por isso que a Escritura diz assim, a vingança pertence ao Senhor. Diante disso tudo, queridos, o que faremos? Primeira coisa, a gente é muito bom em observar o padrão do pecado do outro. Não é não? Pergunta para a Denise. Eu sei observar os padrões de pecado. Isso que ela nem peca, mas... Qual é o padrão difícil de enxergar? Sempre o meu. É por isso que nós precisamos do espelho da palavra. Crente que não se olha no espelho da palavra começa a se achar melhor do que ele é. O marido começa a se achar melhor do que a esposa, os pais melhores do que os filhos melhores do que os pais, o irmão melhor do que o outro. E aqui então, sou melhor do que, talvez uns 70%, vai. Como nós somos tolos, queridos. Como somos tolos. Se nós olhássemos para o nosso próprio padrão de pecado, nós não julgaríamos de maneira errônea o nosso irmão. Essa é a primeira coisa. Então, observe, olhe. Talvez você não consiga enxergar, talvez você precise conversar com um irmão mais velho, mais experiente. É para isso que a gente precisa de aconselhamento mútuo, uns com os outros, para nos olhar no espelho da palavra. Padrão de pecado. Olhe para o seu, não para o do outro. Segundo, assim como os israelitas estavam em guerra no deserto, nós estamos em batalha espiritual hoje. Crente que cruza os braços leva gancho de direita no meio do olho. Satanás está pronto para meter a mão na nossa cara.
Não baixe os braços. Não esmoreça. E essa batalha espiritual, ela tem dois polos que cooperam entre si. Um que está dentro de mim, que se chama o meu coração pecaminoso, que ainda carrega os rastros da vida pecaminosa e da minha natureza pecaminosa até hoje. Você tem que se enxergar no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, com o seu noivo. Olhe e saiba que você e o seu cônjuge, você e o seu noivo, você e o outro, você e o seu irmão na igreja, vivem em luta interior por causa da natureza pecaminosa. Mas tem aquele que aproveita e que dá o alimento a essa natureza do lado de fora. Então é a nossa tríade, o mundo, a carne e o diabo. A carne é dentro, o mundo é fora e o diabo é fora. E eles vão tentar. Sabe por quê? Em tese, a ideia é mais ou menos essa. O diabo, o capeta, ele é o organizador das coisas do mundo. Por isso que a gente fala de mundanismo, por isso que a gente fala de o Deus desse século, daí vem a secularização. Isso reflete o quê? A guerra exterior que existe na nossa geração. O mundo está o tempo inteiro promovendo, o mundo está o tempo inteiro propiciando, o mundo está o tempo inteiro apontando para coisas pecaminosas. Nessas horas a gente tem que ter sabedoria. Existe um negócio chamado guerra cultural. Deixa eu falar para você, dar um exemplo de como perder guerra cultural. Acontece uma bienal de livro, uma exposição de livros, e aí lá o mundo provê o quê? Aquilo que o mundo gosta. Aí ele vai e bota um gibi de homossexualidade. Aí como é que faz? Um prefeito vai lá e proíbe. Gente, isso é um capítulo de como perder guerra cultural. Perdeu tudo, perdeu tudo. Mas esse é uma das lutas da nossa geração. A guerra da sexualidade. Tem gente que olha o problema da homossexualidade no nosso tempo e fala assim, é o fim do tempo, gente. Deixa eu falar para vocês, já teve tempo pior. Pior do que esse. A cada geração, essas lutas culturais e as coisas que vêm de fora, elas tentam nos afetar, elas tentam nos reorientar para o mundo de pecado. Ontem de manhã, um aluno mandou alguns links no WhatsApp. Eu acordei, fui ler as mensagens, e uma das primeiras coisas era essa mensagem. E ele disse assim, você já viu isso? Só leia se você tiver estômago. Só leia se você tiver estômago. E era uma série de links sobre evangelicalismo e lesbianismo. E no mês de setembro, uma teóloga estará lançando o seu disco. Ela é música, que envolve no disco o nome Lesbiteriana. Lesbiteriana. Ela está lançando a igreja lesbiteriana. É assintoso, não é? Não é horrível? Mas os amalequitas, eles são assim mesmo, queridos. Eles vão tentar destruir. E o pior, deixa eu falar para vocês, eu fui nos links, não vou recomendar para ninguém e não vou passar. Passei para um grupo seleto de pastores com um warning, assim, com um disclaimer. Você tem que ter muito estômago. Mas é uma lista de teólogas que estão promovendo isso. E o pior, elas estão nos púlpitos e nas reuniões das igrejas, até nesse bairro.
falando para supostamente o povo de Deus. Estudam nas nossas universidades. É o mundo, o externo, tentando casar com uma disposição interior. Nós temos que entender essas guerras. Lembre-se, a vitória e a vingança pertencem ao Senhor. Você tem que sair com a bandeira dele. Bandeira dele. Ele é o Senhor da guerra. Ele é o Senhor que é homem de guerra. E você vai dizer assim, mas pastor, dói essa guerra, viu? Dói mesmo, querido. Como eu disse lá no comecinho, Jesus não é o seu agente de viagens. Que está te prometendo um caminho tranquilo, voos sem atraso e todo o conforto do mundo em todas as coisas. Ele é o seu Senhor. Ele está moldando a sua vida, o seu coração e a sua mente, por meio dessas coisas pelas quais você passa. E nessa igreja, que é a igreja de Cristo, é a essa na qual nós vamos andar com o Salvador. É nele que nós vamos descansar. É nele que é a nossa rocha eterna. E nele essa igreja jamais se abalará. É nele que nós temos que andar. Essa é a nossa peregrinação. E essa é a promessa. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber a notificação dos novos vídeos.